Senhoras e senhores, vídeo 74 do canal. Antes de qualquer coisa, já peço like e inscrição de vocês. Eu tenho visto que isso ajuda um pouquinho, tá pingando um outro like. Estamos crescendo devagar. Até os últimos 2 vídeos eu vi que não tenho muitas visualizações, mas tive bem menos porque eu postei um pouco mais cedo. Eu ainda não achei o melhor horário para postar em relação à minha situação aqui, embora eu não tenha muita coisa para fazer por estar desempregado, mas eu gosto de criar uma cultura de rotinas e coisas dentro de casa, então nos últimos 2 dias eu fiz mais cedo para facilitar, ao mesmo tempo eu tive menos likes, mas né, tudo bem, faz parte, não vou me preocupar com isso. Agora sei que o poder está nas mãos e nos dedos de vocês. Não custa uma inscrição, um like, um comentário, tudo para que a gente possa, por conta, fazer com que esse canal cresça e progrida. É caseiro, é simples, mas eu sei que temos conteúdo e eu sei que vocês podem ajudar a ter mais conteúdos. Tudo depende dos pedidos e interesse de vocês, beleza? Então, pelo título do vídeo, vocês já estão notando que novamente aconteceu esta situação. De novo, eu não olho antes a quantidade de capítulos, até porque no índice desta Bíblia não diz, acho que nenhuma das Bíblias diz efetivamente quantos capítulos são, e eu não faço essa passagem de capítulos antes da leitura, né? Eu até ia comentar no início do vídeo, estão chegando perto do fim. Sim, eu ia falar exatamente essa frase. Por curiosidade, eu fiz aqui uma busca para ver, e literalmente capítulo 40 é o último capítulo do livro de Êxodo. Estamos encerrando o nosso segundo capítulo de livro da Bíblia antes de um mês de postagem. Basicamente um mês de postagem, né? Estamos virando aí 30 vídeos, 31 vídeos daqui a pouco, 30 para 31 vídeos aqui falando da Bíblia, fazendo a leitura da Bíblia e terminando o segundo livro. Então, mais uma vez, é um trabalho que é simples, mas estamos na página 138 e todas as vezes, né, com uma outra exceção ali, eu li todos os textos antes de ler com vocês, para já ter uma palavra, tirar alguma informação para fazer um comentário depois, que às vezes uma leitura direta pode não ocasionar isso, então eu preferi fazer essa leitura previamente, ou seja, 138 vezes 2 já são 270 páginas. Tira ali o índice, ok, né, 276, mas as 6 primeiras de capa, índice e tudo mais, já são 270 páginas de leitura. mas são 138, de novo, sempre vezes 2, beleza? Então, mais uma vez, por esse trabalho que eu estou fazendo, né, custa um pouco na questão de falar é um pouco cansativo, às vezes eu acabo me atrapalhando em algumas palavras, até peço desculpas mais uma vez, mas é um trabalho que eu me coloquei, né, com o intuito de fazer por 2 motivos, né? Se vocês querem saber o motivo, que é justamente uma causa familiar, eu preciso de 100 inscritos para eu fazer uma live explicando um pouco do canal, e essa causa que tem 2 motivos, essa leitura, uma delas bem familiar, bem importante para mim, certo? Então, sem mais delongas, vamos para a leitura do último capítulo do livro de Êxodo, o capítulo 40. Depois disse o Senhor a Moisés: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da revelação, e porás nele a arca do testemunho, e resguardarás a arca com o véu. Depois colocarás nele a mesa, e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela. Também colocarás nele o candelabro, e acenderás as suas lâmpadas. E porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. Então pendurarás o reposteiro da porta do tabernáculo. E porás o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da revelação. E porás a pia entre a tenda da revelação e o altar, e nela deitarás água. Depois levantarás as cortinas do átrio ao redor, e pendurarás o reposteiro da porta do átrio. Então tomarás o óleo da unção e ungirás o tabernáculo, e tudo o que há nele, e o santificarás a ele e a todos os seus móveis, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e santificarás o altar, e o altar será santíssimo. Então ungirás a pia e a sua base, e a santificarás. E farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da revelação, e os lavarás com água. E vestirás Arão das vestes sagradas, e o ungirás, e o santificarás, para que administre o sacerdócio. Também farás chegar seus filhos, e os vestirás de túnicas, e os ungirás como ungiste a seu pai, para que administrem o sacerdócio
e a unção lhe será por sacerdócio perpétuo pelas suas gerações. E Moisés fez conforme tudo o que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. E no primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, o tabernáculo foi levantado. Levantou, pois, Moisés o tabernáculo, lançou as suas bases, armou as suas tábuas e nestas meteu os seus travessões, levantou as suas colunas, estendeu a tenda por cima do tabernáculo e pôs a cobertura da tenda sobre ela, em cima, como o Senhor lhe ordenara. Então tomou o testemunho e pô-lo na arca, ajustou a arca os varais e pôs-lhe o propiciatório em cima. Depois introduziu a arca no tabernáculo e pendurou o véu do reposteiro, e assim resguardou a arca do testemunho, como o Senhor lhe ordenara. Pôs também a mesa na tenda da revelação ao lado do tabernáculo para o norte, fora do véu, e sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor lhe ordenara. Pôs também na tenda da revelação o candelabro defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor lhe ordenara. Pôs o altar de ouro na tenda da revelação diante do véu, e sobre ele queimou o incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor lhe ordenara. Pendurou o reposteiro à porta do tabernáculo, e pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da revelação. E sobre ele ofereceu holocausto e oferta de cereais, como o Senhor lhe ordenara. Depois colocou a pia entre a tenda da revelação e o altar, e nela deitou água para as abluções. E juntou dela Moisés e Arão e seus filhos lavaram as mãos e os pés. Quando entravam na tenda da revelação e quando chegavam ao altar, lavavam-se como o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também as cortinas do átrio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da revelação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da revelação, porquanto a nuvem repousava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, prosseguiam os filhos de Israel em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantasse. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Então aqui, finalizando o segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo, né, só descendo aqui um pouquinho, sabemos que ainda terá continuidade aqui em Levítico, mas isso fica para daqui a 2 vídeos. O último capítulo é a parte da unção, tanto a unção do santuário, dos objetos que fazem parte de todo o santuário, que foi construído para adoração e louvor a Deus, bem como a unção de Arão e seus filhos, para que eles pudessem, a partir de então, serem sacerdotes, né, cuidar do sacerdócio e administrar o templo que foi construído em toda essa passagem, em vários capítulos aqui, toda a narrativa, né, passado por Deus para Moisés e depois meio que repetindo, explicando minuciosamente, detalhadamente em vários capítulos, né, no vídeo de amanhã falaremos sobre os capítulos, o resumo do livro de Êxodo, até que seja concluída, praticamente totalmente concluída aqui no livro de Êxodo, né? Não ficou totalmente acabado, mas o santuário foi construído, a unção dos objetos foi feita e a preparação e a designação de Arão e seus filhos para cuidarem efetivamente do santuário em forma de sacerdotes e as suas gerações futuras, né? Deus designou que todos eles fossem ungidos e a partir de então as gerações vindouras de Arão, seus filhos e futuras gerações dos filhos de Arão vão ser responsáveis por cuidar, serem sacerdotes da igreja de Deus, né? Então isso finda, né? Isso termina o livro de Êxodo, que amanhã num vídeo, como eu vou sempre fazer em todos os livros, resumirei de maneira, né, breve, por isso que é um resumo, evidentemente, mas todos os 40 capítulos de Êxodo para a gente entender e para quem estiver acompanhando só de vez em quando, puder pegar resumo de Gênesis, resumo de Êxodo, então você consegue entender toda essa história e não precisar acompanhar tudo em todos os seus minutos, pegando apenas os resumos. Então podem caminhar esses
vídeos também para os demais, né? Pedir para eles virem aqui compartilhar, porque não quero acompanhar todos os vídeos, não tem problema. Teremos os vídeos de resumo sempre no término de cada livro. Então, encerramos o segundo livro, o livro de Êxodo. Amanhã lançarei o resumo dos capítulos de Êxodo, para que nem no domingo comecemos então o terceiro livro da Bíblia, o livro de, como vocês estão vendo aqui na tela, Levítico, que continua a história, mas há talvez um término de algo para, eu realmente não lembro aqui porque eu não tinha lido a Bíblia anteriormente, então eu estou conhecendo alguns detalhes e a história, né, a continuidade da história juntamente com muitos e muitas de vocês. Então vai haver o término dessa parte do santuário, do sacerdócio em si, das unções, né, de maneira geral, e vamos ver o desenrolar da história. Beleza, meu povo? Então, agradeço quem está acompanhando. Ficaria mais uma vez feliz quem puder se inscrever, dar um like. São poucos cliques que não fazem diferença para nenhum e nenhuma de vocês, mesmo que não curtam muito, né? Eu peço até para valorizar um pouco a tentativa de trabalho simples e caseiro que eu estou fazendo, beleza? Quem quiser também, eu tenho um segundo canal que eu estou trazendo jogos antigos e batendo papo com alguns temas do cotidiano, alguns temas que envolvem a minha parte mais de educador, então lá também é bem bacana para quem quiser, tá? Mas se não, podem continuar por aqui que vamos seguir a Bíblia. A ideia é ir até o final, vai demorar muito, mas eu tenho muito essa vontade neste momento. Então, quem puder acompanhar e seguir comigo vai ser bem bacana, beleza? Então agradeço a todos e todas e até o próximo vídeo.